Nesse vídeo eu vou desmistificar um dos maiores mitos, se não o maior mito do mercado cripto. Meu nome é César e se você ainda não é inscrito no canal e gosta desse assunto de economia, investimentos, criptomoedas, eu já peço que se inscreve aqui no canal e ative as notificações para você ficar por dentro dos próximos conteúdos que eu postar aqui. Assista o vídeo até o final para você entender o porquê que isso é um mito. E o mito do qual eu estou falando, provavelmente você já deve ter ouvido que as baleias manipulam os preços dos ativos. Isso é normal não somente no mercado cripto, mas no mercado financeiro de modo geral e no nosso cotidiano, no dia a dia, a gente costuma ver esse tipo de coisa. E nesse vídeo eu vou mostrar que isso é um mito, quando não é um equívoco. Para a gente entender o porquê que é um mito, precisamos entender como que funciona os preços dos ativos em uma corretora centralizada e em uma corretora descentralizada. Uma centralizada como a Binance, a Bitbank, Mercado Bitcoin, entre outras, e, por exemplo, uma descentralizada, a Uniswap. Vamos começar pela corretora centralizada. Uma corretora de criptomoedas centralizada, ela não é muito diferente de uma corretora de ativos mobiliários do mercado financeiro tradicional, como a gente tem a Clear, por exemplo, uma corretora que eu uso para fazer as minhas operações no mercado financeiro tradicional. Não sou patrocinado nem nada, apenas uso porque gosto, enfim. E assim como em uma corretora de valores imobiliários como a Clear, que eu citei aqui, a gente tem as ordens limite, a mercado, a gente tem as ordens stop e essas outras ordens aí que geralmente são mais utilizadas pelo pessoal que faz day trade. Na corretora centralizada a gente também tem essas ordens. Vou deixar um print aqui mostrando as ordens. E como que os preços são formados em uma corretora centralizada. Esse preço, vou deixar o print aqui que a gente vê que ele fica oscilando, sobe, desce, sobe. Esse preço, ele é formado em cima da última negociação. Imagina que eu, César, tenho um Bitcoin e coloco uma ordem de venda para vender esse meu Bitcoin e você, do outro lado, executa essa ordem, compra esse Bitcoin. Eu coloquei a minha ordem de venda a 60 mil, só que antes de eu colocar essa ordem de venda a 60 mil, o preço do Bitcoin estava 58. Então, quando essa ordem ela for executada, a minha ordem de venda, o preço do Bitcoin automaticamente vai passar para 60 mil. E veja que se eu tenho apenas ordem a mercado, já é um problema, porque se o preço ele é em cima da última negociação, aí eu vendo a 60 mil, e daqui a pouco outra pessoa vê lá, pô, tá 60 mil, tá subindo. Aí coloca uma ordem um pouco maior e o preço vai subindo sem ter limites. As ordens limite, como o próprio nome já diz, ela é um empecilho para que o preço não fique nessa oscilação maluca. E aí você deve pensar, poxa César, mas se é assim que funciona o preço aí em cima da última negociação, as baleias podem sim manipular os preços dos ativos. Entre aspas, em uma corretora sim, porque, por exemplo, o preço, vou até deixar o print aqui de algumas corretoras diferentes, mas o preço da Binance, o preço do Bitcoin na Binance é um preço, o preço do Bitcoin na Bitbank aqui é outro preço, o preço do Bitcoin no mercado Bitcoin e outras corretoras é outro preço. As corretoras, elas não têm um preço fixo em si, onde todas entram em consenso e falam, não, vamos vender a esse preço. Não tem. Cada corretora vai tendo o seu preço. E é por isso que as baleias não conseguem manipular o preço dos ativos. Numa corretora, como eu falei, por um curto espaço de tempo, até sim, mas só por um curto espaço de tempo, porque tem um outro método de negociação que o pessoal utiliza, que é a arbitragem. Tem até um canal que eu vou deixar aqui, é o Gabriel, se não me engano o nome do canal dele é um Liberdade Agorista. Posso deixar o link aqui depois, porque ele fala muito essa questão de arbitragem, como ganhar dinheiro arbitrando, etc. O que é a arbitragem? Imagina que uma baleia veio aqui e manipulou o preço do Bitcoin na Binance, por exemplo. O preço do Bitcoin na Binance está muito alto. O que as pessoas que arbitram, as empresas que arbitram, vão ver? Opa, o preço aqui está muito alto. Naquela corretora, o Bitcoin está 58 mil e nessa aqui está 64. Eu vou comprar lá e vender aqui. E ao fazer isso, o mercado ele auto se ajusta os preços. Essa diferença de preço que vai ter, ela vai ficar apenas por um período curto de tempo,
por causa da arbitragem, o preço ele vai se ajustar e não vai ter uma margem muito diferente de uma corretora para outra. E é por isso que as baleias não conseguem manipular os preços dos ativos no mercado de forma geral. A única coisa que pode acontecer é ter essa diferença, ter essa manipulação em apenas uma corretora. Isso acontece não somente numa corretora centralizada, mas na vida real, no nosso cotidiano. Aí você, na cidade que você mora, por exemplo, você já deve ter visto alguém que montou algum tipo de comércio e no início ele foi o primeiro, o preço era um pouco mais alto, essa pessoa tinha um bom faturamento e outras pessoas foram copiando. Na medida que as pessoas vão copiando, o preço desse primeiro ele tende a baixar, ou por conta da inflação ele não baixa, mas as outras pessoas vai equalizando. Isso não é uma manipulação, porque o mercado ele auto se ajusta, ele é autorregulável. Então, quando o governo fala precisamos regular o preço, pode ter certeza que vai dar ruim, porque naturalmente o mercado já tem esse mecanismo de autoajuste para que a questão da oferta e a demanda ela fique ali balanceada. Nunca vai ter uma linha sempre certinha, mas fica uma oscilação pouca, não fica nada exagerado para qualquer lado. Já numa corretora descentralizada, a metodologia de precificação ela é diferente. Numa corretora descentralizada como a Uniswap, o preço ele é formado por um programa de computador. E esse programa usa uma fórmula que o pessoal fala que é a fórmula do produto constante. O produto é o resultado de uma multiplicação. Então, vou pegar aqui como exemplo. Vamos supor que eu tenho um Bitcoin vezes 60 mil USDTs. Vou colocar aqui uma stablecoin, um criptodólares, para ficar mais fácil. Então, Bitcoin vezes 60 mil USDT sempre vai dar um valor. Então, para os preços de uma corretora descentralizada variar, subir ou descer, vai depender da liquidez que está tendo ali naquela corretora. Das ordens, né, de compra e venda, toda operação de venda é uma compra e toda operação de compra é uma venda, porque você sempre está trocando um ativo por outro. Você tira um e põe o outro. Nas corretoras descentralizadas, esses ativos eles ficam disponíveis para a gente fazer esse tipo de negociação através das pools, as piscinas de liquidez. E para os preços lá serem alterados, vai depender da liquidez que tem naquela piscina. Então, como que o preço é alterado em uma corretora descentralizada? Quando os provedores de liquidez retiram os seus ativos de lá ou quando tem mais operação de um determinado produto. Por exemplo, eu compro mais Bitcoin com o USDT, então essa piscina ela vai ficar com mais USDT. E quando isso acontece, pegando de novo aquela questão da oferta e demanda, se eu tenho menos Bitcoin e tenho mais USDT, o que vai acontecer? Nessa corretora, nessa piscina de liquidez, o meu Bitcoin ele vai subir de preço e os meus USDTs ele vai baixar o seu preço. Então não existe definitivamente essa questão de baleias manipular o mercado. Lógico que uma coisa ou outra pode fazer uma alteração ali, mas somente em curto prazo, porque o mercado ele auto se ajusta e as pessoas que fazem a arbitragem, as empresas que fazem a arbitragem, ao ver essa diferença de preço, elas irão arbitrar, fazendo com que o preço volte de novo a um patamar normal, onde fica uma oscilação ali aceitável dentro de uma margem normal. Se você curtiu o conteúdo desse vídeo, eu peço que deixe o seu like, é de graça, não custa nada, dessa forma você me ajuda e eu te ajudei também com esse vídeo, tirando uma dúvida que talvez você tinha. Peço que compartilhe também para ajudar outras pessoas a tirarem essa dúvida. Se você não é inscrito, reforçando, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo e tchau!